Olá, tudo bem com você? Meu nome é Patrick Ronkoski e esse vídeo vai ser o primeiro que eu vou fazer analisando um livro, fazendo uma resenha de um livro. Como eu ainda não sou um booktuber muito profissional, você pode ver que aqui no fundo não tem aquela estante, aquela prateleira cheia de livros, né? Porque meus livros ficam no meu quarto, eu tô gravando em outro lugar da casa, então não deu. Mas, como esse é o primeiro vídeo de resenha de livro, tudo bem, vai passar. Bom, o livro que eu vou analisar aqui, que eu vou fazer uma resenha, é esse livro aqui, Das Cinzas de Onira, escrito pelo Humberto Manarino. Bom, para quem não conhece, o Humberto Manarino, ele tem um canal no YouTube chamado Exatas Exatas. Pelo menos antigamente se chamava assim. Hoje em dia o canal dele se chama Humberto Manarino mesmo. Lá ele dá dicas para Enem, né, principalmente na questão de matemática, ciências da natureza e redação também. Mas ele se aventurou a escrever um livro, né? E aqui a gente vai falar um pouco o que foi legal, o que não foi. E um detalhe também que eu tenho que falar é que o meu nome, não sei se vai dar pra ver, eu espero que sim, mas o meu nome ele está nos agradecimentos aqui no finalzinho, ó, Patrick Ronkoski. Então, nada mais justo do que eu fazer uma resenha bem sincera a respeito do que eu achei desse livro. Se eu gostei, se eu não gostei, do que eu gostei e do que eu não gostei. Bom, tem algumas inspirações para esse livro que o próprio Humberto já falou. Alice no País das Maravilhas, né, o filme, não sei se tem livro, e algumas outras coisas, como o filme O Labirinto do Fauno. Aliás, se você não assistiu O Labirinto do Fauno, sai desse vídeo e vá assistir, porque é muito bom. O Labirinto do Fauno também tem o livro, né, o livro que foi lançado depois do filme, então segue os acontecimentos do filme. E também tem claras inspirações das crônicas de Nárnia. Tá? Além do filme A Viagem de Chihiro. Se você não assistiu o filme também, recomendo porque é muito bom. É bem maluco, mas esse livro também tem alguns aspectos que são malucos. Então a gente vai discutir um pouco mais aqui sobre Das Cinzas de Onira. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar é que a edição do livro, que eu até me choquei aqui, que é a segunda edição já, eu nem sabia que já estava na segunda. A edição desse livro é muito boa, a capa é lindíssima, as ilustrações que tem aqui no meio também são muito boas. É uma pena que elas estão em preto e branco, mas porque eu imagino que coloridas elas iam ser bem melhores. Mas mesmo assim já são ilustrações muito bonitas, deixa eu até pegar alguma aqui como exemplo. São ilustrações bem legais que conseguem te inserir naquele mundo, naquele universo. Uma pena que não está colorido, mas ainda assim já dá para ter uma ideia bem legal. Outra coisa a respeito da edição desse livro aqui, que foi feita pela editora Planeta, é que eu não achei nenhum erro de diagramação, sabe? Quando você começa um diálogo e às vezes não tem o travessão, ou então depois de um travessão era para ter um espaço para a palavra seguinte e não tem. Esse tipo de erro é bem comum, né? Mas eu honestamente não lembro de ter visto nenhum erro desse tipo aqui, então a edição tá de parabéns. E outra coisa também é que a escrita do Humberto é muito boa. A gente vai falar um pouquinho disso logo em seguida, mas em termos da edição do livro é muito legal. Até o início dos capítulos aqui tá bem bonito. Vocês podem ver, tem aranhas, tem teias de aranhas, o que faz sentido para a história, para o mundo de Onira. E a história é basicamente o seguinte: a Olivia, ela é uma jovem que morava com seus pais e a casa dela acaba incendiando misteriosamente. Ela não sabe exatamente o motivo, só que daí ela acaba perdendo a memória. Então o livro começa com ela num hospital, sem saber o que aconteceu, totalmente machucada por conta do incêndio. E daí os tios dela vão adotar ela, porque aparentemente os pais delas morreram nesse incêndio. Então, e Olivia não se lembra nada da vida dela antes do incêndio. Depois que ela vai ficar lá na casa do tio Lucas e da tia Felícia, o que acontece? Ela vai descobrir uma passagem para um mundo secreto, um mundo diferente que é Onira. O livro não faz muita questão de deixar claro se esse mundo é real ou não. E eu acho isso um ponto positivo, porque aumenta a sua interpretação do livro. Então você pode compreender o livro de uma forma e outra pessoa de outra forma. E isso, ao meu ver, é intencional. Então, ponto positivo. Lá em Onira, a Olivia ela descobre dois personagens bem esquisitos, né? O Major, que é um boneco de pano gigante, e também o Sargento, que é um homem-peixe ou um peixe-homem, como você preferir. E esses dois personagens, eles estão liderando um pelotão de criaturas bem esquisitas também. E de acordo com o Major, a missão deles é caçar os fantasmas que habitam Onira. Então é por isso que eles estão lá, para caçar os fantasmas. A partir daí eu não vou falar muito da história, porque eu não quero dar spoilers aqui. Então se você quiser saber o que acontece, eu recomendo que você vá lá, compre e leia.
Já de antemão, eu digo que eu gostei do livro, eu tenho algumas desavenças, alguns probleminhas, mas a gente vai chegar lá. Como eu ia dizendo, a escrita do Humberto é muito boa. Eu vou dar um exemplo aqui. E como mesmo depois de ela explicar que o sol nascia no leste e se punha no oeste, ainda não sabiam qual era qual, precisaram encerrar a discussão. Porque para descobrir onde era leste e onde era oeste, seria necessário saber se aquilo era o nascer do sol ou o pôr do sol. E para saber se aquilo era o nascer ou o pôr do sol, seria necessário saber se aquilo era leste ou oeste. É muito bom, é muito legal você acompanhar a escrita desse livro aqui. Mas uma coisa eu tenho que deixar claro. Se você espera que esse livro vai explicar em minúcias, em detalhes, todos os acontecimentos do livro, eu já vou avisando de antemão que não. Por exemplo, as criaturinhas que eu falei que seguem o major e o sargento. Você não sabe exatamente de onde elas vieram e nem porque elas estão cobertas com objetos aleatórios, como latas, xícaras e assim por diante. Então você não sabe sobre isso, o livro não faz questão de te explicar e tudo bem, não precisa ser tudo explicado. Algumas críticas que eu li no Scooby a respeito desse livro aqui foi que o livro é um tanto monótono, é um tanto parado. Eu até entendo o motivo e eu vou explicar aqui melhor. Bom, como vocês podem perceber, não é um livro muito grande. Eu até trouxe aqui, a título de comparação, o primeiro livro do Harry Potter. Tá meio acabadinho, né? Mas tá valendo. Eu acho que é até um pouquinho mais curto que o Harry Potter, porque o Harry Potter não tem aquelas ilustrações que o da Cinza de Anira tem. Então é um livro curto. E em termos de acontecimentos, como que eu posso dizer? Não acontece tanta coisa. Eu não acho isso um problema, porque ao meu ver, Humberto consegue dar profundidade e detalhamento à história que ele quer contar, mas em termos de acontecimentos, não acontece tanta coisa. Por exemplo, Percy Jackson. Se você já leu Percy Jackson e o Ladrão de Raios, por exemplo, tem muitos acontecimentos. O Percy Jackson tá andando e de repente aparece um monstro da mitologia grega na frente dele. Eu tô exagerando, mas você entendeu mais ou menos a ideia. Aqui não tanto, aqui as coisas demoram um pouco mais para acontecer, mas isso é proposital, para dar mais detalhamento da história. Dito isso, eu ainda tenho alguns probleminhas. Por exemplo, em alguns momentos eu senti que a Olivia ela era meio que coadjuvante. Apesar de ela ser a protagonista da história, em muitos momentos, principalmente na segunda metade, eu diria, eu senti que ela estava mais assistindo aos acontecimentos do que de fato participando deles. Então parece que a história não estava se desenvolvendo tão rápido quanto poderia. Mas eu devo dizer que eu adorei o final dessa história. Eu adorei mesmo, achei muito satisfatório. E se o que aconteceu naquele finalzinho foi por causa do que eu tô pensando, então foi genial. Se não foi por causa do que eu tô pensando, foi legal também. Mas o final desse livro, ele abre muitas possibilidades para uma continuação. Porque sim, tem muitas coisas aqui que não são explicadas de propósito. E tem algumas coisas que não são explicadas porque provavelmente vai ter uma continuação. Né? Mas ainda assim tem algumas coisas que eu acredito que podiam ser melhores. Como eu já disse, a Olivia em alguns momentos ela só assiste o que está acontecendo ao invés de participar dos acontecimentos. E tem outro personagem também que é o primo dela, o Thomas, que aparece junto com o tio Lucas e a tia Felícia, que eu achei que podia ter mais alguma coisa para fazer no livro, mas ele acaba sendo descartado em um certo momento. Por mais que o mundo de Onira seja maluco, cheio de coisas bizarras, e daí dá para entender muito bem de onde vem a inspiração, que é a viagem de Chihiro, você também não sabe a origem das coisas que acontecem lá, eu também devo dizer que eu gostei muito das cenas que a Olivia não estava em Onira. Tem uma cena, uma sequência que acontece antes da Olivia alcançar o mundo de Onira que eu achei bem legal, me deixou bem aflito, consideravelmente aflito. Então foi muito bem escrito. Os flashbacks que ela tem ao longo do livro, que explicam o que aconteceu, um pouco pelo menos, o que aconteceu antes do incêndio, também são muito bem escritos, são muito legais. E o finalzinho também eu achei a melhor parte e dá espaço para continuações. Então essa é a minha resenha aqui a respeito do que eu achei do livro das Cinzas de Onira, tá legal? Edição muito boa, a escrita muito boa, a história com coisas malucas e não necessariamente explicadas, mas isso é intencional. Alguns probleminhas que eu falei aqui e ali, mas no geral uma leitura que eu realmente recomendo. Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, ótimas leituras, principalmente nessa época aí de quarentena. Um abraço e até a próxima.